Árabe. Então, teve também o ataque surpresa, tá? Teve adiado praticamente todas as forças militares que pudessem. Um país surpreendentemente vidas, né? Essa lindo é atuante e vem tentando conviver do seu modo e da sua maneira. Então cada um da sua cultura, mas são todos irmãos. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui para mais um vídeo no canal. Dessa vez a pedido do Eduardo, ele pediu um vídeo aqui sobre a Guerra dos 6 Dias. Estou até aqui mostrando para vocês o comentário dele, isso é super legal. Então, como ele pediu, a gente vai atender o pedido dele e falar um pouquinho mais sobre essa Guerra dos 6 Dias, que é um assunto que está caindo ultimamente muito em Enem, muito em vestibular, porque agita muito o mundo árabe até hoje, né? E é um tema bem atual. Então vamos falar um pouquinho sobre a Guerra dos 6 Dias, que é um assunto que muitas vezes a gente se pergunta, eu não ouço falar tanto disso, né? É um tema que pode parecer bem abstrato, mas ele é muito atual, muito importante para a gente entender. Então rapidinho a gente vai voltar ao tempo e entender um pouquinho o que foi a Guerra dos 6 Dias, que, como o próprio nome já diz, durou apenas 6 dias e é uma guerra muito importante que ela determinou várias tendências e vários rumos que o mundo árabe toma até hoje. Bom, a Guerra dos 6 Dias, na verdade, ela tem todos os seus antecedentes. Então ela começa, bem dizer, lá no ano de 1947, quando nós temos a Segunda Guerra Mundial. Ela termina em 1945 e em 1947 nós temos uma reunião, desculpem, convocada pela ONU a pedido dos Estados Unidos, para que seja discutido a criação do Estado de Israel, né? Ou seja, o Estado do povo judeu, um lugar onde o povo judeu pudesse ter, enfim, o seu território. No ano de 1948 nós temos, enfim, a criação oficial do Estado de Israel, ou seja, aquela área, aquele pedaço de território reconhecido pela ONU, um lugar onde o povo judeu pudesse viver a sua cultura livremente, tal, enfim, sua bandeira, o seu hino, o seu espaço, onde eles pudessem exercer a sua cultura livremente. É ali que a gente diz que começa a se desenhar essa Guerra dos 6 Dias. Por quê? Porque nós temos um problema ali muito grande de culturas, tá? Nós temos ali os países árabes, tá? Que tem uma cultura completamente diferente da cultura judaica. Isso é muito importante a gente entender, porque na nossa cabeça a gente faz uma confusão muito grande. A gente confunde judeu com árabe, são povos e culturas completamente diferentes, completamente distintas. Não são os mesmos povos, não são as mesmas culturas, não acreditam nos mesmos deuses, enfim, são povos de culturas completamente distintas. Então, ali, os países árabes começam a não aceitar de maneira muito favorável a criação do Estado de Israel. Então, ali já começa, desde 1948, esse foco de tensão, né? Começa essa agitação quando a ONU decide criar então o Estado de Israel no ano de 1948. Automaticamente, países árabes como Líbano, Egito, a Síria e também a Palestina criam a chamada Liga Árabe, ou seja, um conjunto de países que se reúnem periodicamente para discutir assuntos referentes aos interesses deles. E lógico que na Liga Árabe Israel não fazia parte, muito pelo contrário, era até de certa forma rival a eles, afinal era um país de uma cultura completamente diferente, não é um país árabe, por favor, não confundam isso na cabeça. Judeu é judeu, árabe é árabe. Muita gente chega e fala, Fernandão, o Israel é um país árabe, né? Não, ele não é um país árabe, ele é um país judaico, ele é um país formado por judeus. Judeus não são árabes. Então, essa Liga Árabe, ela começa, tá, a se unir, a se reunir e começa a tomar decisões em conjuntas. Quem fazia parte mesmo, então, da Liga Árabe, vamos aqui retomar rapidamente, Líbano, Egito, Síria e também a Palestina. Então, em 1964, nós temos a criação dessa Liga Árabe que começa
ali a discutir assuntos em comum. E alguns desses assuntos começam justamente a afetar, a atingir diretamente Israel, começam a conflitar com alguns interesses de Israel. E nós sabemos muito bem que Israel tinha um grande apoio dos Estados Unidos. Bom, um dos assuntos que mais foram conflitantes de Israel foi quando a Síria decidiu se reunir, decidiu convocar uma reunião da Liga Árabe e pedir para que fosse desviado um braço da nascente do Rio Jordão, lá das colinas de Golã, que é uma região ali da península, para que tivesse um pouco mais de água ali lá na Síria. Vocês sabem muito bem que geograficamente aquela região é uma região de muito pouca água, então a água ali é tida como um verdadeiro ouro, um tesouro ali. A região das colinas de Golã era uma região também interessante a Israel. Então ali, este assunto, a Liga Árabe começou a discutir esse assunto, só que era um assunto que interessava também a Israel, e logicamente que Israel foi contra tudo isso. Então ali começou o quê? Um conflito, primeiramente diplomático entre Israel com a Liga Árabe, e ali começaram o quê? Alguns movimentos rebeldes contra Israel, como é o caso da Fatah. A Fatah era um movimento de rebeldes palestinos que começaram a se rebelar dentro do território, já que eram territórios vizinhos próximos, começaram a se rebelar dentro do território contra Israel. E, obviamente, Israel respondeu violentamente contra isso. Bom, diante disso tudo, tá? O Egito começou o quê? A aprovar sanções contra Israel. O Egito decidiu então fazer o quê? Fechar o Estreito de Tirã. O que era o Estreito de Tirã? Era um estreito, uma passagem, tá? Muito importante, no qual Israel passava, escoava quase mais de 80% de sua mercadoria por este estreito. Então, quando o Egito, através de seu governante, decide fechar o Estreito de Tirã, a Israel não tem outra situação a não ser o quê? A começar a se defender diante de tudo aquilo que ele vinha, diante de toda aquela hostilidade que ele vinha recebendo dos países dos países envolvidos nesta Liga Árabe, né? A Palestina, o Líbano, o Egito, a Síria. Fernandão, então, na verdade, o Israel é o país, coitado, que sofreu e os países árabes são malvados? Não, gente, na verdade, na história nós não temos nem malvados nem bonzinhos. Na verdade, na história nós temos o princípio da ação e da reação. Ou seja, todos os países, a história não existe culpados nem vítimas. Na história nós temos o princípio de ação e reação, ou seja, você age e o outro país reage da maneira com que ele foi agredido, enfim. A história não está aqui para determinar quem está certo e quem está errado, está aqui para determinar o que realmente aconteceu. O que nós sabemos é que no dia 5 de junho de 1967, você tem o quê? Um ataque surpresa de Israel contra as bases militares do Egito, tá? A Força Aérea Egípcia é praticamente toda bombardeada, os aviões egípcios são todos bombardeados em solo ainda, tá? Israel então começa uma ofensiva militar muito grande contra os países da Liga Árabe. Mais de 300 aviões egípcios são abatidos em solo, sem antes mesmo poderem decolar. Além disso, Israel aproveita também e lança uma ofensiva militar muito grande contra a Síria. E também aproveita e começa um processo de expansão territorial muito grande. E eis aqui um ponto muito importante. Antes da guerra
dos 6 dias começar, Israel tinha um território de aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados. Ao final da guerra dos 6 dias, Israel estava com um território de mais de 100 mil quilômetros, ou seja, Israel consegue dominar muitos territórios que antes não pertenciam a ele. Ele consegue dominar a parte oriental de Jerusalém, o Muro das Lamentações, que é uma parte sagrada para eles, né? A parte oriental que não fazia parte deles, a região das colinas de Golã, que não eram propriedade dele, eles também conseguem dominar, ou seja, eles vão dominando e ampliando, expandindo esse território de uma maneira muito grande. Se nós fizermos uma conta matemática de cabeça muito rápida, o território israelense ampliou quase 5 vezes seu tamanho, devido ao poderio militar israelense ser muito superior aos demais países da Liga Árabe. Então, teve também o ataque surpresa, tá? Teve toda aquela coisa, ninguém imaginava essa força, esse poderio militar israelense, também ninguém imaginaria esse ataque surpresa da forma com que foi. Israel surpreendeu o mundo inteiro e todos os outros países em um ataque súbito e repentino, sem avisar ninguém, sem nenhuma manobra, sem nenhum preparo militar. Simplesmente do dia para a noite, Israel já tinha bombardeado as forças aéreas egípcias, já tinha posto praticamente todos os caças egípcios no chão, já tinha bombardeado praticamente toda as cidades, as bases militares sírias, enfim, já estava praticamente, já tinha aniquilado todos os alvos militares operacionais, ou seja, Israel já tinha neutralizado todas as forças militares que pudessem se reagir. Além disso, eles lançam uma ofensiva terrestre pelo deserto, enfim, invadindo várias áreas. Israel se mostrou um país com uma força e com uma capacidade militar até então nunca vista, tá? Na história, um país surpreendentemente muito forte militarmente, que causou grande espanto até mesmo para os países da Liga Árabe, que não imaginariam que Israel tivesse todo esse poderio militar, tá? E que tiveram que pagar com a própria, infelizmente, com o próprio território, com vidas, né? Essa força militar que Israel tinha. Então, a guerra dos 6 dias, ela vai do dia 5 de junho de 1967 e termina no dia 10 de junho de 1967, depois de muita pressão, principalmente dos Estados Unidos, tá? E da ONU, que tentavam de todas as formas um cessar-fogo, né? Tentavam de todas as formas um intermédio para que rapidamente a paz voltasse ali naquele lugar. É claro que nós sabemos que a paz não iria voltar automaticamente. Bom, agora nós vamos para a parte da consequência, né? Quais consequências a Guerra dos 6 Dias durou? Nós sabemos muito bem, no papel ela termina no dia 10 de junho de 1967, tá? Com aproximadamente 900 mortos, mais de 4 mil feridos, mais de 500 caças abatidos, 15 ou 20 prisioneiros de guerra, tá? Israel saiu vencedora, acabou fazendo algumas concessões de territórios, acabou trocando alguns territórios, em troca de alguns, devolveu alguns territórios para o Egito, em troca de alguns canais e algumas passagens estratégicas para eles geograficamente. Enfim, Israel saiu a grande vencedora da Guerra dos 6 Dias. Mas, tá? A principal consequência da Guerra dos 6 Dias é o seguinte: ela termina no papel no dia 10 de junho de 1967, só que até hoje, tá? Ela dura. A Guerra dos 6 Dias ela ainda deixa sequelas até hoje. Por que eu digo isso? Por que isso, Fernandão? Por um simples motivo. Até hoje existe uma tensão muito grande, tá? Nós vemos um conflito muito claro entre Israel e Palestina, tá? Ali pelo controle da faixa de Gaza, e nós vemos um conflito muito grande entre os países árabes, né,
contra Israel. A Liga Árabe continua existindo, continua se reunindo, é atuante. Israel fica ali no meio de tudo isso, tá? Sempre ali naquela posição de defesa, sempre naquela posição de cautela, tá? Sempre na defensiva, enquanto o mundo árabe ali sempre de olho em Israel. Ou seja, ali, aquela região é o que nós costumamos dizer. É uma panela de pressão que parece que a qualquer momento pode explodir. Por isso que o Oriente Médio é sempre uma região de muita cautela. Tudo que tem que ser feito com certo cuidado. Porque qualquer coisa, o estopim da bomba ali é muito curto, pode explodir. E nós sabemos muito bem que ali existem assuntos políticos, geográficos, estratégicos. Tem a questão da água, tem a questão do petróleo, mas tem também a questão da diferença étnica, religiosa, cultural, que é muito forte, é muito importante. Nós temos governos teocráticos, ou seja, governos comandados por religiosos, ou seja, é uma questão muito delicada que envolve muitas coisas ainda. Então o Oriente Médio é uma região de muita tensão até hoje. Então nós temos ali o quê? A Liga Árabe, os países árabes ali, todos eles em volta de Israel, e no meio disso tudo nós temos Israel e o povo judeu ali vivendo dentro de uma relativa normalidade, tá? Convivendo, tentando conviver ali da sua maneira, do seu modo, cercado por os países da Liga Árabe que vivem do seu modo, da sua maneira, também tentando conviver do seu modo, da sua maneira. Então é uma região ali que causa muita preocupação sempre, principalmente da ONU. A ONU sempre está de olho ali, tentando manter aquela paz, aquela relativa tranquilidade, para evitar com que novos conflitos aconteçam a qualquer instante. Por isso que nós temos tantos atentados terroristas até hoje, por isso que nós temos tantos grupos terroristas que surgem até hoje no mundo árabe e promovem atentados em Israel, principalmente a questão da Palestina, tá? Não ser reconhecida até hoje. Por isso que nós temos a questão do Hamas, por isso que nós temos muitos outros grupos palestinos que protestam contra Israel. Enfim, é uma questão muito delicada, muito complicada. Ali a gente diz que a panela de pressão pode explodir a qualquer momento. Uma situação muito complicada que vive tanto Israel quanto o mundo árabe. Ali é uma situação de muita... é um assunto que tem que ser delicado, tem que ser tratado com muita delicadeza até hoje, tá? É uma região, é um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Tudo isso, tá? São sequelas. Tudo isso são marcas deixadas por esta guerra dos 6 dias, tá? É um corte, foi uma ferida que ainda não cicatrizou, tá? Ainda vai demorar muito tempo para que seja cicatrizada. E só será cicatrizado o dia que existir o respeito, tá? O dia que os povos árabes e o povo judeu entenderem que eles têm que conviver de alguma forma, uma forma ou outra, de maneira amistosa. Afinal, são todos irmãos, independentes do que creem, do que pensam, de que maneira vivem, cada um da sua maneira, cada um da sua cultura, mas são todos irmãos, são todos iguais, cada um com seu jeito de pensar, cada um com seu jeito de viver. Dá para todo mundo conviver de maneira harmoniosa no mesmo mundo, tá? Afinal, somos todos irmãos, tá? A partir do momento que eles atingirem esse respeito, eles vão conseguir conviver de maneira minimamente respeitosa, que não é o caso nesse momento. Então, o mundo árabe é sempre um foco de tensão, tanto que a ONU, tá, vive assim um plantão permanente naquela região. É uma região de muita tensão, é uma região que sempre tem que ser abordada com muita delicadeza. Qualquer frase mal colocada, qualquer comentário mal feito, qualquer discurso de algum líder mal interpretado pode ser já um assunto para ser um estopim para ser provocar novamente um conflito, uma guerra ou algo desse tipo, como foi a guerra dos 6 dias, tá? E aí novamente nós termos mais atos hostis, de violência, enfim, tudo que nós não precisamos no mundo atualmente, né? Já num mundo tão hostil como nós vivemos, como esse. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado o Eduardo que pediu comentário, no comentário, espero ter ajudado vocês.
Se eu cometi algum erro, me corrijam. Se eu esqueci de falar alguma coisa, também me corrijam. Continuem pedindo sugestões, tá? Para o canal. Continuem curtindo, continuem compartilhando. Não esqueçam de dar o like. Não esqueçam de seguir o canal. Não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações. Até a próxima, galera. Um abraço. Fui!